Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Portal das Disciplinas. Eu sou o Lucas Lucena, estudante do Bacharelado em Tecnologia da Informação no Instituto Metrópole Digital, e hoje estou aqui acompanhado do meu amigo Marcos. Fala Marcos, tudo tranquilo? Opa, boa tarde pessoal, tudo bom? E estamos aqui hoje com um convidado super especial, que é o professor Charles André Galvão Madeira, que vai falar sobre a disciplina de Jogos Digitais como ferramenta pedagógica. Antes de mais nada, professor, muito obrigado por estar aqui conosco conversando hoje, viu? Eu que agradeço o convite, né? Sempre é interessante e importante a gente participar também junto aos alunos para poder falar um pouquinho, né, sobre a nossa experiência e sobre as disciplinas que a gente oferta aqui no curso. Então, estamos à disposição. Prazer é todo nosso, professor, todo nosso. Para começar, professor, a gente gostaria de que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e profissional. Como é que foi o seu começo como aluno também, para o pessoal saber se você também teve um pouco das dificuldades que nós alunos temos hoje e como é que foi a sua trajetória profissional até chegar a ser professor aqui no IMD. Com certeza as dificuldades sempre são muitas, né? A gente vai sempre na luta, na batalha, para que a gente possa ir galgando novos caminhos, né? Novas aventuras. Então, minha trajetória ela começou há long time ago, né? Há um bom tempo atrás, quando eu fiz Ciência da Computação na UFRN. Na época, era o único curso que tinha na área de computação na UFRN. Engenharia da Computação veio bem depois, quando eu já estava terminando o curso, e Engenharia de Software já foi muito, muito na frente. Então, Ciência da Computação foi um curso que trouxe muitos desafios, né? Naquele momento, hoje o pessoal reclama da disciplina de matemática, naquela época tinha muito mais disciplina de matemática, tinha 3 físicas que a gente tinha que pagar, tinha muita coisa. Então era muito ralado também, mas assim, sempre foi uma experiência muito interessante, até chegar meados do curso, quando comecei a ser bolsista de iniciação científica, depois comecei a desenvolver alguns sistemas em Natal, a gente desenvolveu vários sistemas interessantes, para empresas, e quando estava chegando no final do curso, eu me interessei a fazer pós-graduação, né? Eu não tinha já uma certa experiência com o sistema de gestão, e no final das contas decidi ir para o UFPE, né, Federal de Pernambuco, para fazer mestrado lá, e foi lá que eu me deparei com a área de jogos. Quando comecei a me aventurar nesse caminho, que aqui na UFRN não tinha ninguém trabalhando nesse sentido, e a partir daí começou essa aventura. Então fiz o mestrado com foco muito forte na parte de arquitetura de motores de jogos, e depois fui embora para a Europa, fui fazer doutorado em Paris, na área de inteligência artificial aplicada à área de jogos, só que o objetivo não era mais desenvolver o jogo, tinha um jogo de grande complexidade, são jogos de estratégia, que pode ser em turno ou em tempo real, que você tem uma grande quantidade de personagens e você tem que controlá-los, e ali comecei a desenvolver meu potencial na área de aprendizado de máquina. Então, usei técnicas de aprendizado por reforço, associado com redes neurais, para poder desenvolver estratégias inteligentes para sistemas de grande complexidade. Então, fiz o doutorado. Depois do doutorado, fiquei mais um ano como pós-doutorado lá na Universidade de Paris 6, que hoje não é mais Paris 6, porque teve modificação em 2018 lá em Paris. Hoje mudaram as universidades, e a universidade que eu estava, ela integrou a Universidade de Sorbonne atualmente. E depois trabalhei durante um pouco mais de 4 anos numa empresa que tinha as mesmas problemáticas da aplicação que eu trabalhava no doutorado, só que com foco na área militar, com o objetivo de jogos sérios. E aí, durante esses 4 anos e pouco, fiquei trabalhando exatamente no contexto de inteligência de simuladores militares. Até quando foi em 2012, depois de estar 11 anos na Europa, a gente decidiu voltar para o Brasil, e vi a oportunidade do Metrópole Digital, que estava começando naquele momento, que eu tinha um viés já bem interessado, não somente na pesquisa, mas também no contexto de empreendedorismo, e o Instituto Metrópole Digital estava com essa proposta, que era algo que já vinha bastante tempo lá em Pernambuco, de criação de empresas, né, de trazer o desenvolvimento de produtos, e então me interessei pela ideia e deixei tudo que estava fazendo lá em Paris e vim embora para cá. Então, desde 2012, finalzinho de 2012, eu entrei no IMD, e que foi em 2013, foi exatamente quando começou o BTI. E aí vem uma outra história que eu vou deixar para você perguntar daqui a pouco, que é
por que essa questão de jogos para educação e tal, que aí vem todo um contexto do próprio IMD, que aí é uma história seguinte que a gente vai daqui a pouco contar também. Ah, perfeito, perfeito. Eu queria inclusive saber uma coisa antes, porque normalmente quando se fala de jogos digitais, muitas pessoas e até muitos alunos só pensam naquele jogo, grande jogo AAA e tal, aquela coisa, né? O cara vai falar, vai pensar num Call of Duty, um Assassin's Creed, um Fortnite, esse tipo de coisa. Quais são as diferentes áreas que tem abordado, né, sub-áreas dentro dos jogos digitais que os alunos podem aprender no IMD hoje? Bom, os jogos para entretenimento, eles são realmente a base, né? Porque é isso que a indústria de jogos como um todo explora e que é um mercado multibilionário, né? Que já passou a indústria do cinema, já passou a indústria da música e que vem a cada ano aumentando mais o seu número de usuários, né? A pandemia foi um impulsionador enorme na área de jogos, né? Você vê a crise que teve nos países, a economia caindo em várias áreas de atuação e a área de jogos ela não tem problema, ela até foi um ganho enorme da pandemia porque o pessoal jogou muito mais naquele período e estava todo mundo enfurnado dentro de casa e tinha que encontrar alguma coisa para fazer e os jogos passaram a ser interessantes. Então, mas assim, não é somente isso, né? Os jogos para entretenimento são um caminho bem interessante que gera experiências agradáveis. Por que eles funcionam bem? Porque eles geram experiências agradáveis nas pessoas, né? Então, assim, o interesse dos jogos é a gente pegar essas ideias de como pode gerar experiências agradáveis e levar isso para outras áreas também, fora do entretenimento, não somente o entretenimento. Porque os jogos são ferramentas de aprendizagem na sua base. Tá? Um jogo, quando você está jogando, você tem que colocar em prática um conjunto de habilidades, utilizando um conjunto de mecânicas para poder passar nos desafios. E você não necessariamente sabe tudo que tem que fazer dentro do jogo. Então você tem que demonstrar essas habilidades. Então é uma atividade de demonstração, certo? De capacidade do ser humano. E que muitas vezes você não conhece as regras e tal, que você vai ter que aprender ao longo. Então é um processo de aprendizagem intrínseco, certo? Qualquer que seja o jogo. E isso a gente pode levar para qualquer que seja outra situação também. Você pode pegar um jogo com o objetivo de, por exemplo, que o aluno ele tenha mais interesse em aprender matemática numa sala de aula. Pode ser um jogo no formato de um simulador para que a pessoa possa aprender a utilizar uma máquina de uma determinada indústria. Pode ser, como por exemplo, eu utilizava na empresa lá em Paris, um simulador que ajuda no processo de capacitação dos militares. Então, quer dizer, você tem várias possibilidades, porque o jogo ele é uma simulação do mundo real. Então, você pode ter, por exemplo, um Mario, que é um ambiente bastante simplificado, porque você elimina, você negligencia as variáveis do mundo real, por exemplo, o clima, tal, várias coisas não estão ali, estão totalmente negligenciadas. Tem algumas variáveis básicas. Mas você pode ter um outro simulador, imagine, por exemplo, um simulador de aeronave, que para a pessoa poder passar a ser um piloto, ela tem que ter centenas de horas naquele simulador, e ele simula todas as variáveis do mundo real ali. Então, quer dizer, o nível de abstração que a gente coloca na ferramenta é de acordo com o objetivo que ela tem. Mas ela é um simulador do mundo real. Então, quer dizer, a gente pode fazer qualquer coisa que a gente quiser com o ambiente do jogo. E isso pode ter com vários tipos de interação também. Você pode ter com um óculos de realidade virtual para você ter maior imersão. Você pode ter numa tela do computador, pode ter no smartphone, pode ter de várias maneiras para que essa interação com o jogo, com o joystick, a interação com o jogo, ela possa ser feita de várias formas diferentes. Então, quer dizer, além de ter uma ferramenta que a gente pode simular o mundo real de várias maneiras, a gente pode fazer interação com ela também de várias maneiras. Então, as possibilidades são inúmeras, são infinitas. O entretenimento é muito importante, porque a gente precisa também de entretenimento na nossa vida, mas tem muitos outros potenciais que essas ferramentas elas também permitem disponibilizar e que ainda são pouco explorados, mas que eu acredito que com essa geração mais nova, que é geração de jogadores, isso vai, daqui a um certo tempo, isso vai ser levado para os ambientes como um todo aí, inclusive para as empresas, para a indústria, para a sala de aula, para todo canto. Mas falando da disciplina agora, né? Como é que surgiu a ideia de criar essa disciplina de jogos digitais como ferramenta pedagógica? Como é que foi que você teve essa ideia? Fala um pouco aí pra gente. Bom, aí eu vou contar a segunda parte da história, né, que eu disse lá no início que ia deixar para contar depois. Que é exatamente em 2013, né, quando começou o BTI. O BTI ele começou com o objetivo de inclusão social, né, de trazer um número muito maior de alunos, porque antes a gente tinha o curso de ciência da computação, na minha época eram 30 vagas, depois aumentou 40, depois 50,
Depois teve engenharia da computação, que eu acho que 50 vagas também, e engenharia de software, que tinha 30 vagas. Só que aí veio o BTI, o Bacharelado em Tecnologia da Informação, começando com 240 vagas. Então, aumentou bastante, né, o potencial para a entrada de alunos na área de tecnologia da informação, né, de computação como um todo. Só que, assim, isso fez com que o processo seletivo ele fosse meio também gerasse um certo problema, né, no processo seletivo, porque você sabe que com um número muito maior de vagas, com certeza entra alunos que não estão tão preparados. E a gente sabe que tem um problema grave na educação básica, principalmente no que consiste a raciocínio lógico, a matemática, isso tudo, que é o que a gente precisa, né, na base do curso de computação. Você vê o curso de TI, o núcleo comum dele uma parte é computação, uma parte é programação propriamente dita, e de forma mais específica, e a outra parte é matemática. Então, quer dizer, a gente precisa trabalhar esses aspectos e tem muita questão de lógica. E o que aconteceu em 2013, no primeiro ano do BTI, eu estava no grupo de programação, que a primeira disciplina era Introdução à Técnica de Programação, e tinha o pessoal da matemática, que a primeira disciplina era que hoje é Fundamentos Matemáticos para a Computação. Né? Então, o FMC, na época, e se chamava Elementos de Matemática para a Computação, era a primeira disciplina do primeiro semestre. O que é que aconteceu? 74% dos alunos que entraram, né, 240 alunos que entraram no BTI, 74% foi reprovado em ITP e 76% foi reprovado na época, EMC, que hoje é FMC. E aí fazia 11 anos que eu estava na Europa e aí inclusive tinha sido professor substituto lá na Universidade de Paris 12 durante um ano, e cheguei aqui e disse, cara, o que é que adianta fazer um negócio de um curso desse aqui para no primeiro ano botar todo mundo para fora? Não tem sentido. E aí foi quando a gente começou a debater esses aspectos no IMD. No segundo semestre a gente criou uma comissão, e aí para mudar o projeto pedagógico do curso, quando foi no segundo ano do BTI, já estava com um projeto pedagógico novo, a gente criou um semestre a mais no BTI para colocar a disciplina de nivelamento, foi quando começou uma disciplina que era de 180 horas, que era resolução de problema matemático para TI, RPM-TI, que o objetivo era fazer a junção de matemática com computação e mostrar para os alunos o quanto a matemática se insere na computação. E depois isso foi destrinchado até criar uma disciplina de pensamento computacional, mais recentemente, ali, um pouco antes da pandemia. Então, quer dizer, a gente foi modificando o projeto pedagógico do curso várias vezes ao longo desses, que a gente está em 2025, que 12 anos, né, de BTI. E que durante esse período a gente foi percebendo que, não é só mudando aqui o projeto pedagógico do BTI que a gente vai fazer com que os alunos que estão na educação básica cheguem aqui com um nível que seria mais adequado para o curso. E aí foi quando a gente começou a fazer projeto com as escolas e tal, e aí a gente disse, olha, é preciso a gente fazer um trabalho muito mais a fundo, formar professores e trabalhar junto com a escola, e criar ferramentas para usar nas escolas. E foi quando veio essa ideia, peraí, vamos criar ferramentas, se a gente usar jogos nas disciplinas, e aí a gente começou a trazer esse aspecto, aí a gente criou um curso de pós-graduação, que é hoje o programa de pós-graduação em inovação em tecnologias educacionais, para formar professores em tecnologias educacionais, e ao longo a gente foi trabalhando, criou o laboratório de jogos, né, o Game Lab, e começou a desenvolver projetos, e aí vamos criar agora uma linha de jogos no BTI, aí criou toda uma linha de jogos, e aí vem a disciplina de jogos para a educação também com esse objetivo, né? Então, foi todo um trabalho que foi feito ao longo do BTI, a gente identificando problemas concretos que estavam existindo no curso e que necessitava da gente incentivar mais os alunos, usar ferramentas que fossem mais engajantes, mais incentivadoras para eles, e que ao mesmo tempo a gente mostrasse para eles, pessoal, não adianta também só querer fazer de qualquer jeito, não, é preciso um esforço, porque se vocês chegaram com um certo déficit lá da educação básica, é necessário vocês se esforçarem aqui, a gente vai ajudar vocês, mas vocês precisam também botar, assim, literalmente botar a bunda na cadeira e estudar, né, porque senão não adianta de nada, né? Então, assim, vem nisso, e a disciplina foi criada exatamente com esse viés, para que a gente pudesse também incentivar os alunos a perceberem que é possível criar jogos e levar para a educação, e que a gente foi levando isso também para a própria pós-graduação, a gente já vem desenvolvendo vários trabalhos de pós-graduação nessa área de jogos voltados para a educação, com o viés de criar jogos que têm um estereótipo diferente dos jogos para a educação como um todo, porque os jogos para a educação são caracterizados como jogos chatos. Sim, E o que é impressionante é que a gente continua vendo nos eventos, sendo publicados artigos, não, que o meu jogo é muito interessante, quando você vai pegar, continua sendo um jogo chato. E aí o que a gente tem feito aqui no laboratório de jogos é
incentivar os trabalhos de pós-graduação, né, que antes mais em mestrado e agora também a nível de doutorado, para que a gente possa desenvolver ferramentas que ajudem a equipe de desenvolvimento a equilibrar vários pilares que são importantes, como, por exemplo, o pilar da psicologia. Como eu falei agora há pouco, atividade, como é que a gente faz para um jogo ter uma experiência agradável para o jogador? Então, isso é importante. Só que no jogo para a educação, em geral, o desenvolvedor pensa somente no aspecto educacional, no aspecto pedagógico. E esquece todo o contexto emocional, que é o que a indústria de jogos para entretenimento faz. E é por isso que funciona bem. Porque leva em conta o quê? A experiência que as pessoas estão tendo quando estão jogando. Então, é importante levar em conta o aspecto de psicológico, o aspecto pedagógico, o aspecto de design. Por exemplo, se eu perguntar para vocês agora, quantos jogos para educação você vê que tem um personagem que você pode configurar? A Que grande eu maioria não vi. tem nem personagem. A grande De maioria não tem cabeça nem nenhuma. personagem. E aí, quando você vê atualmente que você tem crianças, adolescentes e jovens que começam a jogar o jogo, passam 1 hora somente configurando o personagem dele, porra, isso é algo que é instigante, que os jovens gostam. Aí você pega um jogo para educação que nem personagem tem. Então, quer dizer, negligenciando elementos de design que são de grande importância, né? Então, quer dizer, é isso que a gente tem trabalhado ao longo do tempo para mostrar para as pessoas que é possível desenvolver jogos educacionais que sejam interessantes também. Agora, para isso, precisa prestar atenção que tem que equilibrar os diversos pilares e que tem que ter muita o quê? Criatividade. Tem que ter criatividade para sair do padrão, né? Não adianta você querer fazer a mesma coisa, pega um jogo que você está jogando, aí para o jogo e faz uma questão aqui. É um quiz? Não, pô, um quiz eu vou fazer um quiz, não vou jogar. Agora, se você faz, por exemplo, dá um exemplo interessante do que a gente tem feito, por exemplo, matemática. Se você pega uma equação do segundo grau, que o professor está lá e ele traz uma equação que é ax2 mais bx mais c, que é um modelo algébrico abstrato que os alunos não compreendem o que é aquilo, e pede para o aluno fazer o quê? Aritmética, que é cálculo. E aí depois o aluno, sim, mas isso serve para quê? Então, muito mais interessante o professor dizer, peraí, vamos ali no ginásio, gosta de jogar bola? Gosta. Chuta a bola aí. Quando você chuta a bola, ela faz o quê? Um projétil. Isso é uma equação parabólica. Se eu pegar qualquer coisa e jogar aqui, tem a gravidade, vai fazer o quê? Um projétil, uma equação parabólica. E aí você vai começar a ver que o tempo todo você está fazendo a equação parabólica. Inclusive um personagem dentro do jogo. O personagem está correndo, quando ele salta, é uma equação parabólica ali que tem também dentro do jogo. Então, quer dizer, a equação parabólica, que é a equação do segundo grau, ela está em todo canto, só que ninguém está vendo. Então a gente poderia, dentro do jogo, mostrar isso para o aluno. E aí ele vai e joga, quando ele salta o personagem, ele vê que a parábola está de um jeito, daqui a pouco ele salta correndo mais, a parábola está de outro jeito. Aí ele vai fazer a relação da geometria, que é exatamente o gráfico da equação parabólica, com o modelo de equação, que é o modelo algébrico. E aí ele vai fazer a aritmética do jeito que o professor quiser. Mas assim, tendo noção de como as coisas acontecem, que tem um fenômeno da matemática que é extremamente belo e que faz parte do nosso dia a dia. Só que a gente não percebe isso, por quê? Porque o professor ele traz somente aquilo que é abstrato. Então, o jogo, como ele é uma ferramenta de geometria, que é um modelo de representação matemática, que você tem um plano cartesiano, que é em 2 dimensões ou 3 dimensões, que é exatamente eixo x, y e z, que é o modelo matricial matemático, ou seja, é matemática pura. Então, o que a gente pode fazer? Pegar esse jogo e mostrar para o aluno por meio do jogo, para que ele venha compreender como a matemática funciona. Então, assim, o potencial é enorme, e não somente para a matemática, para várias outras áreas, o potencial é enorme, só que a gente precisa mostrar isso para as pessoas, para que elas tenham uma mentalidade diferente, não somente pensar no jogo como uma ferramenta que não tem sentido ali, o contexto educacional, e não somente pensar o jogo com aspecto de entretenimento, mas juntar essas coisas todas e estimular o quê? A criatividade, para que a gente possa vamos trazer uma coisa aqui, juntar aqui e criar coisas novas, né? Inovar nesse sentido. Então, assim, só fechando, o potencial é enorme, tem muita coisa que pode se fazer, e aí o objetivo é a gente, com essa disciplina e com os projetos que a gente vem desenvolvendo, tanto em pesquisa e pós-graduação, trazer os alunos para poder desenvolver esse potencial, né? E fazer diferente, não reinventar a roda, né? Fazer jogos chatos, que já existe uma monta de jogos chatos, mas tentar fazer jogos que sejam mais interessantes e que, ao mesmo tempo, também tenham esse objetivo de voltados à educação, né? Que pode ser para aprender algo, mas pode ser também para sensibilizar as pessoas sobre algo. Você pode trazer, por exemplo, elementos relacionados ao planeta, sustentabilidade e tal, e que você pode ajudar no processo de conscientização das pessoas. Pode ser para avaliar, por exemplo, na época que eu trabalhava lá em Paris mesmo, teve uma vez que a gente foi visitar a Ubisoft em Montreuil, que é no sul de Paris, Sim, e sim. que eles estavam fazendo recrutamento de novas pessoas, novos funcionários, por meio de um jogo. Não fazia mais entrevista, o jogo era o recrutador.
Então ele ia lá, a pessoa jogava e tal, e tinha toda a análise que o jogo fazia de competência técnica, de conhecimento sobre a empresa e de aspectos comportamentais também. Porque o jogo você coloca a pessoa para ela ficar triste, ela ficar contente. O jogo ele trata esses aspectos todos emocionais, que é exatamente o que eu falei agora há pouco, que é o pilar da psicologia. E se a gente não trouxer isso para o contexto dos jogos para a educação, fica uma coisa monótona, não gera uma experiência agradável e cria esse estereótipo de jogos chatos. Né? Ah, perfeito. Uma coisa que você falou, professor, quando estava falando sobre, né, a sua história, como entrou no IMD, foi o lance da parte também das empresas. Existe também uma preocupação de se criar também uma indústria de jogos educacionais aqui no Rio Grande do Norte, de criar também essa indústria de jogos, desenvolvedores, criando estúdios e coisas do tipo? Sim, tem, assim, a formação é o primeiro elemento, né? Quando a gente começou a desenvolver a área de jogos aqui, nesse período ali no início do BTI, depois o laboratório e tal, o nosso objetivo tinha 3 objetivos. Primeiro era a sensibilização das pessoas, então a gente começou a fazer eventos para mostrar o potencial e tal, e criar interessados, né? Segundo é formação de pessoas, porque não adianta de nada a gente querer fazer alguma coisa se não tiver pessoas bem qualificadas, né? E aí a gente criou o curso técnico, né, de programação de jogos, criou a linha de jogos do BTI, criou várias disciplinas de jogos na pós-graduação, então, para formar pessoas da área. E o terceiro objetivo, que aí é mais recente, que aí você precisa já ter pessoas sensibilizadas e precisa ter pessoas bem qualificadas, que é criar oportunidades de negócio. E aí a gente começou a desenvolver também, em 2020 a gente criou uma empresa que foi incubada, a gente conseguiu projetos para ela nesse contexto de jogos para educação. Agora a gente acabou de criar também uma outra empresa, só que ao invés de ser com um foco educacional, é um foco na indústria, que aí é simuladores na indústria, usando as mesmas ideias de jogos, mas com foco de capacitar pessoas na indústria, de otimizar processos na indústria. A gente acabou foi em agosto, que a gente criou a empresa e incubou ela no meio do ano, e a gente agora está buscando projetos nesse sentido. Então, quer dizer, a gente está tentando ir nesse caminho e, ao mesmo tempo, a gente tem uma parceria que é cada vez mais forte com o Pong, né? Que é a comunidade de desenvolvedores de jogos aqui da região. E que lá o pessoal, muita gente que saiu do BTI, que foi formado com a gente no BTI, está por lá e está cada vez mais participando. Né? Teve os editais agora da Lei Paulo Gustavo e tal. Tem várias coisas que o pessoal do BTI, os egressos do BTI, e inclusive os próprios alunos do BTI, que ainda estão no BTI, estão conseguindo devido à qualificação que a gente está conseguindo ofertar para eles aqui. Então, acho que esse é o caminho, né? E como a disciplina em si ela é estruturada? Como é que é a estrutura para o aluno que está interessado em ingressar nessa disciplina? A disciplina ela tem são divididas em 3 etapas. A primeira etapa, que está quase todo o conteúdo da disciplina na primeira unidade, que é a gente trazer o aspecto da sociedade, a evolução da sociedade, como os jogos se inserem, né, quais os aspectos psicológicos dos jogos, o que é que faz com que os jogos sejam ferramentas interessantes. Então, trazer muito desse aspecto para que os alunos eles percebam o outro lado dos jogos. E nesse contexto, a gente faz muitos experimentos. A gente traz um jogo aqui, agora vocês vão analisar o jogo aqui. O que é que esse jogo ele faz para que você se sinta engajado? O que é que você percebe no jogo que você está aprendendo, que você está sendo avaliado? Então, quer dizer, ao invés de ser apenas com o olhar de jogador, enxergar os jogos com outros olhos, né? Para fazer análise crítica sobre o que tem por trás dele e perceber claramente aquilo que não funciona bem, o porquê, e aquilo que funciona bem, o porquê. Então, a primeira unidade ela é muito focada nisso, né? E aí a gente realmente faz bastante experimento e traz esses elementos. Na segunda unidade, a gente vai para a etapa de projeto. O projeto já começa no início da segunda unidade e que o objetivo é desenvolver novas soluções de jogos usando várias ferramentas que a gente já desenvolveu no próprio IMD na pesquisa e pós-graduação, que é, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que ela traz exatamente os pilares da pedagogia, da psicologia, do design e, pessoal, preste atenção aqui, esses elementos aqui precisam ser trabalhados. Então, tem vários pontos lá que o pessoal tem que prestar atenção. É para a equipe de desenvolvimento ela ficar sempre olhando que, olha, eu não posso somente prestar atenção aqui no aspecto de design e negligenciar as emoções das pessoas e negligenciar o aspecto de aprendizado. Então, quer dizer, fazer com que esse equilíbrio, então tem ferramentas nesse sentido, que a gente leva e que o pessoal vai desenvolvendo, certo? E com isso estimular o que? A criatividade. Então a gente fica mostrando, pessoal, aí tem os entregáveis, são vários entregáveis, em cada entregável eles apresentam, a gente faz alguns
algumas considerações, olha, será que isso aqui não vai ficar uma coisa desinteressante para o jogador? Presta atenção, tem esse caminho aqui. E aí, estimulando exatamente esse viés crítico e criativo dos alunos. E aí ele desenvolve um documento de game design, certo? Na segunda unidade. E a terceira unidade, que é o que está acontecendo agora, né, nesse período, na etapa final, nesse semestre especificamente, é a etapa de protótipo, onde os alunos vão pegar aquilo que eles desenvolveram como proposta de jogo no game design, e agora eles vão prototipar digitalmente para mostrar funcionalmente o jogo funcionando. Só que não é um jogo completo. O que a gente pede é apenas um protótipo inicial para demonstrar a base do que é aquela ideia de jogo que eles desenvolveram. Só um slice, né? Na disciplina, o foco principal não é a parte de programação, mas é a parte criativa de desenvolvimento de soluções diferente do padrão. E aí a gente precisa realmente trabalhar muito o aspecto crítico criativo, né, e mudar essa mentalidade do pessoal de que, não, só faz jogo educacional, só é jogo chato, jogo para entretenimento. Não, mas como é que a gente une isso e como é que a gente tem ferramentas que a gente disponibiliza para que eles possam utilizá-las e direcionar, né, guiar o processo de concepção do jogo. Como tem sido o engajamento dos alunos nesse semestre todos aí que o senhor está ensinando essa disciplina? O pessoal tem se interessado muito, tem, durante as aulas, participado bem? Você acha que os resultados estão sendo bons até agora? O engajamento ele começa já pelo interesse, né? Essa disciplina é uma disciplina que sempre ela tem mais do que o dobro do número de vagas, certo? De demanda de aluno. Então tem muita gente que é indeferida. Então, logo no início da disciplina, eu digo, pessoal, vocês que estão aqui, vocês já são privilegiados de ter conseguido se matricular na disciplina, porque tem um monte de outros alunos que gostariam de estar aqui e não tiveram oportunidade. Então, vamos fazer o negócio acontecer. Mas a gente sabe muito bem que tem os alunos que se esforçam, tem outros que se esforçam menos e tal. Mas assim, a gente tem chegado ao final da disciplina com vários protótipos interessantes, né? Então, é algo que, inclusive, que em alguns semestres a gente levava para no final do semestre e disponibilizava no hall do IMD para quem quisesse testar e tal. Então, são iniciativas que, de vez em quando, a gente está colocando em prática também para demonstrar o que está sendo desenvolvido dentro da disciplina. Então, eu acho que assim, o engajamento varia de aluno para aluno, varia da equipe, né? Muitas vezes, quando a equipe está bem coesa, a coisa funciona muito bem. Então, a comunicação entre os alunos é um elemento de grande importância. Quando a gente percebe que está faltando comunicação e que isso não é justificável, né, no mundo atual, porque comunicação, você passa um WhatsApp aqui, o cara lá responde na hora que quiser, e para poder trabalhar não precisa que todo mundo esteja na mesma hora, cada um define as atividades e cada um faz suas atividades no momento que puder. Né? Então, eu acho que falta de comunicação não é uma justificativa para não desenvolver as atividades, mas assim, as equipes que trabalham bem a nível de comunicação, isso evolui satisfatoriamente. Aqui não tem uma comunicação adequada, o resultado não é tão interessante no final. Mas assim, a gente tem chegado no final com protótipos bem interessantes. Você recomenda que os alunos que pagam essa disciplina, eles já tenham pagado algumas disciplinas essenciais antes, ou a pessoa pode chegar assim? Seria bem interessante, porque tem alunos que chegam na disciplina e dizem, professor, eu não tive experiência nenhuma na área de jogos. Aí eu disse, aí a gente diz, a gente não vai ensinar vocês aqui a programar um jogo. Então isso aí vocês vão ter que se virar, porque o objetivo da disciplina não é isso. A gente não vai trabalhar com motores aqui explicando, porque tem uma disciplina de motores, tem outra disciplina de inteligência artificial para jogos, tem outra de redes para jogos. Então, quer dizer, tem várias disciplinas que o foco é programação, mas nessa o foco é estimular a criatividade, estimular o pensamento crítico, estimular a mudança de paradigma de um determinado modelo de jogos que a gente tem hoje para a educação, que não é legal, que é chato, e que a gente tem que pensar em novas alternativas. Então, não é programando que a gente vai fazer isso, mas é usando o nosso cérebro e refletindo sobre possibilidades e conversando com as pessoas e encontrando alternativas. Isso é o que é o grande interesse nessa disciplina, e que eu acho que isso é um elemento, uma estratégia bem interessante, principalmente pelo mundo atual, né? Qualquer empresa, qualquer instituição que a pessoa for trabalhar, são habilidades fundamentais. Então, desenvolver essas habilidades do processo de formação é bem importante. Então, é isso que a gente tem tentado, né, no contexto dessa disciplina. Então, se o aluno já chegar com uma certa base, como desenvolve um jogo, que pode usar um motor e tal, isso com certeza, seria um plus, né, para que ele pudesse avançar muito mais rapidamente. A gente percebe aqueles que já chegam com essa bagagem,
avançam muito mais rapidamente na disciplina, enquanto outros demoram um pouco mais, apesar de que tem certos motores que, assim, em um dia você aprende a usar. Não é também uma dificuldade. Na minha época, quando eu comecei a desenvolver jogos, eu usava era C++ na unha, e além do mais, a parte gráfica, C++ não era suficiente, eu entrava em Assembly para conversar diretamente com a placa gráfica. Então, inclusive, estava no início de placa gráfica, não tem as placas gráficas maravilhosas que a gente tem hoje. Então, assim, hoje está tudo muito mais fácil. E tem motores aí, tem ferramentas que eu uso com criança de fundamental, pô. E as crianças aprendem a usar. Então, um marmanjo do BTI deveria aprender também. Então, existe caminhos para aqueles que também não estão preparados. Mas os que estão preparados, com certeza, evoluem muito mais eficazmente. Quais conselhos você daria para os alunos que estão interessados e que estão disputando uma vaga nessa disciplina? O que é que você dá de dica para eles para quando entrar na disciplina ter um aproveitamento melhor dos estudos? Sim, dedicação, né? Eu acho que assim, um dos elementos que eu vejo mais importante em qualquer pessoa hoje, que seja no contexto de formação, que seja no contexto de trabalho, é dedicação, comprometimento. Ou seja, você se comprometer e você fazer aquilo ali e dar o seu potencial, né? E eu acho que sim, o aluno num curso de graduação, ele deveria se esforçar o suficiente para aprender o máximo possível, porque com certeza isso vai gerar frutos, certo, no seu futuro, na sua carreira, né? Então, eu acho que é isso. Perguntar pro professor como é que é a questão da nota, tipo, tem alguma prova teórica ou é mais os projetos mesmo e a questão da avaliação na disciplina? Na primeira unidade, a gente tem uma prova teórica, com alguns elementos relacionados, inclusive aos próprios experimentos, né? Por exemplo, tem uma questão da prova que é para o pessoal relatar os experimentos e fazer uma análise crítica sobre os seus próprios experimentos. Então, não é uma questão específica sobre um conteúdo em si, mas é muito mais reflexão, né? Então, esse lado crítico que eu acho que é um elemento bem importante, mas isso é uma parte da primeira unidade. Outra parte da nota da primeira unidade são os experimentos, certo? As análises de jogos. Então, eu trago vários jogos e peço para o pessoal analisar e fazer relatório e coloca lá no fórum do SIGA para compartilhar com todo mundo uma análise crítica sobre o que é que você percebeu a nível de engajamento e de aprendizado no ambiente do jogo. Então, isso é na primeira unidade. A nota da segunda unidade são 3 entregáveis. O primeiro é um documento de design conceitual, que é a ideia do jogo, que é quando montou a equipe, aí uma página, um documento de uma página que a equipe vai dizer o que é a ideia do jogo. Aí depois tem o segundo entregável, que é uma versão intermediária do documento de game design. E depois tem a versão final do documento de game design, que é o terceiro entregável. A junção desses 3 documentos é a nota da segunda unidade. E na terceira unidade são 2 entregáveis, que é o protótipo. Então tem uma versão intermediária do protótipo digital e no finalzinho do semestre, no último dia de aula, o quinto entregável, que é o protótipo final, né? Então esses 2 entregáveis finais correspondem à nota da terceira unidade. Então, quer dizer, é muito trabalho prático, né? Muito trabalho realmente de mão na massa que a gente faz e tem uma avaliaçãozinha teórica no início, trazendo muito mais o aspecto de reflexão. Não são questões pontuais, são muito mais de reflexão dos alunos. Então, então a gente dá muito valor realmente ao aspecto prático, né? Para que os alunos eles ganhem maturidade naquilo que eles estão fazendo. Questão de, tipo, tem muitos alunos que eles acabam desistindo da matéria por algum motivo, ou por tirar a disciplina ser uma disciplina complexa, ou se ela é mais fácil, acaba engajando mais, ou acaba fazendo a desistência aumentar na disciplina. Aqueles que desistem da disciplina são exatamente os que não se comunicam com a sua equipe. E aí a equipe não funciona e o pessoal não consegue entregar os entregáveis, porque ao longo do tempo eu fui percebendo, antes só tinha um entregável no final da unidade. Aí, assim, eu percebi lá no final que o pessoal vai dizer, não conseguiu fazer. Não, agora vamos ter vários entregáveis para que a gente demonstre que a gente está evoluindo. Então, isso permitiu fazer com que a gente tenha um acompanhamento melhor dos projetos, mas exatamente nesse acompanhamento, quando a gente começa a perceber, professor, não consegui, o aluno tem, por exemplo, 4 membros na equipe, 2 não estão mais vindo para a aula. Aí você começa a ver, algo está acontecendo ali, aí quando chega no final, você percebe, a experiência demonstra realmente que quando não tem comunicação, não funciona. Então, são esses que desistem, tá? Os que não participam, ou então aqueles que eu não compreendo nunca o porquê, aqueles que se matriculam na disciplina e nunca aparecem. E aí, principalmente com uma disciplina como essa, que tem um número enorme de demanda, né? E tem gente querendo entrar, mas tem gente que consegue entrar na disciplina
mas nunca aparece lá e só utilizou uma vaga, desperdiçou uma vaga, né? Então, são esses os que não continuam a disciplina. Professor, queria agradecer a você por ter dedicado esse tempo aqui para conversar conosco, para falar um pouco mais sobre a sua trajetória e sobre a disciplina. E queria que você passasse também contato para quem quiser conversar com você sobre alguma coisa relacionada à área de jogos digitais ou até falar tirar alguma dúvida especificamente sobre a disciplina. Bom, assim, a disciplina, a gente está sempre tentando, né, trazer um pouco do que a gente faz nessas disciplinas a partir de uma nova disciplina que a gente criou recentemente, que foi de seminários de jogos digitais. Né? Não tá ela foi ofertada durante vários semestres, esse semestre especificamente não está sendo ofertado, mas é algo que a gente vai continuar ofertando, e que a gente mostra, dá um panorama maior, né, sobre o que se faz, tanto de oferta, como também o que se faz a nível de empreendedorismo, como o que se faz a nível de pesquisa e a nível de laboratório. Então, acho que aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais, acho que a disciplina de seminário de jogos é um caminho bem interessante para ter essa visão mais holística. E, fora isso, não somente eu, né, mas tem os outros professores do BTI também, Alisson, André, Isaac, André Campos, lá do DIMAP, André Brito, do IMD, que também colaboram nessa disciplina de jogos e que todo mundo pode conversar com cada um para poder ter mais compreensão, né, sobre o que a gente faz. Né? A nível de contato, eu tenho o e-mail, né, do IMD, que é charles@imd.fn.br. Tem o LinkedIn, que é algo que eu estou tentando cada vez mais utilizar, que é charles.madeira, e que a gente começa cada vez mais a mostrar um pouco do que a gente vem fazendo. Eu acho que é esse caminho. Eu estou tentando ver se eu me integro um pouco em redes sociais, tipo Instagram, mas é algo que ainda não... Eu fico evitando, porque toma muito tempo e o tempo da gente é cada vez mais escasso, então eu tento fazer um pouco de um lado, um pouco de outro, mas assim, são contatos possíveis também. Então esse foi mais um episódio do podcast do Portal das Disciplinas. Muito obrigado mais uma vez ao professor Charles que veio aqui e obrigado a você também que nos acompanhou até o final. Não se esquece de compartilhar com seus colegas e deixar aquele feedback. É isso, até a próxima, um abraço e tchau!